Tá depossado? Tá. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico. O que é um diagnóstico? Quem que faz diagnóstico e para que serve um diagnóstico? Principalmente quando a gente fala de diagnóstico na infância. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, assiste o vídeo. Posso falar? Pode. Tá bom. Diagnóstico. Muitas pessoas vêm aqui na clínica com os filhos e falam, mas eu quero um diagnóstico. O que essa criança tem? A escola pediu. E não é simples assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar aqui clara, em letras garrafais, é que quem dá diagnóstico é médico. Então, você vai ao médico e quem dá esse diagnóstico é ele. E por que isso? Nós temos, a Organização Mundial da Saúde. A OMS, ela deu para nós o CID. O que é um CID? Se você já foi ao médico e ele te passou um remédio, ou você faz algum tratamento, você vai ver que tem um númerozinho. Ele põe CID e tem um número. O CID é a classificação internacional de doenças. Hoje ele está na 10ª edição. Isso é revisado de tempos em tempos, com as novas descobertas da ciência, com um novo entendimento sobre as doenças. Através do CID, os médicos conseguem conversar uma mesma língua sobre as questões relacionadas a doenças. Então, para que serve o psicólogo num diagnóstico? O psicólogo, ele tem ferramentas próprias e exclusivas, então como testes que só nós, formados em psicologia, cadastrados no Conselho Regional e no Conselho Federal de Psicologia, podemos aplicar para identificar algumas coisas, como alguns distúrbios de aprendizagem, o funcionamento da pessoa, então os testes de personalidade, e isso gera um relatório que o médico olha e consegue, através de toda essa pesquisa, dar embasamento ao seu diagnóstico. Na infância, então quando a gente está falando de diagnóstico infantil, é ainda mais complicado, porque a gente precisa olhar com muito cuidado. É um ser em desenvolvimento. Então, tudo o que vai ser feito não é só pelo psicólogo. O psicólogo vai aplicar testes, vai olhar de forma qualitativa, ou seja, o funcionamento daquele indivíduo e vai gerar esse relatório. Mas também a gente precisa de um restante de uma equipe. É o médico, é o fonoaudiólogo, é uma fisioterapeuta, é uma terapeuta ocupacional. Todos eles vão ter um olhar diferenciado para aquela criança. Um psicopedagogo, que eu esqueci aqui. Todos com um olhar diferenciado para gerar essas informações que o médico vai olhar, vai pegar o CID, que ele tem conhecimento e vai pôr, através de todas essas informações coletadas, através de todo esse conhecimento, a pessoa se encaixa em tal CID. E aí, isso é algo complicado, porque quando a gente está falando de um CID, de uma doença, numa criança, a gente está falando aí de algo para uma vida que ainda está se desenvolvendo. Então, é algo que precisa ser olhado com cuidado. E quando a gente fala, então, de doença mental, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita dúvida, ainda mais a doença mental infantil. Assim como tem o CID, da Organização Mundial de Saúde, nós temos o DSM. O que é o DSM? Ele foi feito pela Associação Americana de Psiquiatria e ele é um manual de diagnóstico e estatístico de doenças mentais. E hoje ele está na 5ª edição. Ele também é revisado de tempos em tempos e nele ele fala das doenças mentais, o que caracteriza, o que a gente pode esperar daquela doença, como uma pessoa se encaixa e em muitas doenças, em qual idade a gente começa a perceber. Então, nós não podemos aferir que uma criança tem
tem uma certa doença sem olhar no DSM e entender se ela já tem até idade para apresentar aquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam aqui com um diagnóstico precipitado. Nós temos que olhar a parte biológica, física e a parte mental antes de fecharmos qualquer diagnóstico. É uma responsabilidade muito, muito grande. E nós temos uma filosofia aqui que eu gosto muito, que é pecar pelo excesso de cuidado. Cuidado com isso, cuidado com esta questão. Uma outra grande ferramenta que a gente tem, que auxilia no diagnóstico, é a avaliação neuropsicológica. Então, o que é isso? A grosso modo, é um psicólogo que se especializou em neuropsicologia, entende o funcionamento químico, biológico do cérebro no nosso comportamento. O que é esperado para aquela fase do desenvolvimento? Aonde, na nossa base normativa, quando eu falo isso, tem todo um estudo para entender o que é esperado, aonde a pessoa se encaixa nisso. Isso é outra coisa importante. Não dá para nós termos somente achismos. Todo teste psicológico é passado por um estudo enorme de aplicação na população brasileira para que ele seja validado pelo Conselho de Psicologia para que nós possamos utilizar desta ferramenta. E para se tornar válido, precisa de estudo. Então, não é leviano. Por isso que tem que ter muito, muito cuidado. E tem que procurar o médico. Novamente, quem dá diagnóstico é médico. E ele dá o diagnóstico baseado em diversas ferramentas. Então, por exemplo, se você quebrou o braço, o médico vai pedir um raio-x. Vai pedir o raio-x para ver onde quebrou. Se estiver muito sério, ele pode pedir uma ressonância magnética. Tudo isso são exames que vão ajudá-lo a dar o diagnóstico do braço quebrado e o tratamento. As ferramentas que nós psicólogos temos são como se fossem esses exames que vão mostrar para o médico, ok, a psicóloga observou isso, tem um relatório, então através disso eu posso chegar a uma conclusão diagnóstica. E assim como um braço quebrado, passível de tratamento, então você vai pôr gesso, você precisa fazer a fisioterapia. Quando a gente fala de uma doença mental, a gente também está falando de tratamento. Então a gente tem o tratamento medicamentoso e a gente tem o tratamento de terapia. Então será que quando o médico fala para um pai, para uma mãe, fala para um ser, procure um psicólogo, e a pessoa fica, meu Deus, e agora estou louca? Na verdade o que ele está te falando é, vá à fisioterapia, faça, porque é isso que vai te ajudar a melhorar. Vá ao psicólogo, porque é o psicólogo que vai te ajudar a entender este diagnóstico e a como você precisa trabalhar com ele. E vice-versa, quando o psicólogo fala para você, vá ao médico, vá ao psiquiatra, quando fala para uma mãe, para um pai, olha, seria interessante irmos em alguns médicos, é porque o médico tem um entendimento biológico, de besouros. Porque o médico tem um entendimento biológico, anatômico, físico de todo o corpo humano. O psiquiatra, então, ele é especialista em doença mental na parte química. Como assim, Samia? Se é mental, é químico? Se é mental, é químico. Nosso corpo funciona com uma coisa só. A gente precisa parar de dividir a mente em um corpo como se fossem duas coisas. Tudo funciona junto. Então, quando eu tô triste, por exemplo, eu fico mais cabisbaixo, eu choro, e isso é químico. E o médico, ele vai entender isso. Hoje, a tecnologia está super avançada e a gente consegue ver algumas doenças mentais já através de exames de imagem, mas não usamos esses exames de imagem para diagnosticar. Isso são estudos que estão acontecendo e que são incríveis. E para mostrar para vocês que o nosso corpo é uma coisa só. Então, quando falarem diagnóstico, lembre disso. De nada adianta eu ter um diagnóstico
diagnóstico e não ter tratamento, não fazer este tratamento. Eu gosto também de dar outro exemplo, que eu acho que cabe super bem. Se você tem pneumonia, você vai tomar o remédio e você vai sair na chuva? Não, né? Porque não adianta, vai piorar. Um tratamento médico de saúde mental é a mesma coisa. Quando o psiquiatra passa algum remédio, não adianta você só tomar o remédio e não fazer o tratamento adequado, que é a terapia, com psicólogo certificado. Não adianta você ir na vizinha conversar. Isso não é terapia, tá? O psicólogo tem todo um estudo e uma técnica para te ajudar. E aí sim, voltando então esse exemplo da pneumonia, você vai sair na chuva com um guarda-chuva protegido, com um casaquinho. Você vai sair na vida tomando o remédio e com a proteção saúde mental através da terapia. Por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com diagnósticos. Gente, é isso. Se você tem algum diagnóstico, se você já conheceu alguém que teve diagnóstico, comenta aqui no vídeo, dá um like, que toda semana tem vídeo novo falando de saúde, porque saúde mental é vida.